Olá, amigos, tudo bem? Passando aqui para mais uma dica de livro da Polis. Mas antes de eu te dar essa dica, eu vou te passar aqui duas perguntas basicamente. Primeira, anda cansado dessa correria e massificação tecnológica e midiática do mundo de hoje, que às vezes parecem sufocar você? Outra pergunta, sente-se escravizado pelo trabalho, pelo consumismo e pelo materialismo? Pois é, estou te fazendo essas perguntas porque talvez esse livro de hoje te ajude a dar uma aliviada, uma calibrada nessa angústia. O livro é A Montanha dos Sete Patamares. Esse livro aqui, do Thomas Merton, tá? Esse livro aqui é de um autor que viveu no século XX. Thomas Merton era um jovem, filho de um intelectual, filho de um artista plástico bem renomado na sua época, e foi um cara que levou uma vida bastante desregrada, né? Thomas Merton levava aquela vida de filho de gente famosa, aquela vida desregrada, aquela vida de prazeres. Ele viveu assim até os 23 anos, quando ele deu uma guinada de 360 graus na vida dele, né? Ele simplesmente se sentia triste, feliz, de repente deu aquele insight, se sentia vazio com aquela vida maluca que levava e simplesmente tornou-se um monge trapista. Ele virou um monge, tá? Aos 23 anos, e assim viveu até morrer. Ele levava uma vida de meditação, de silêncio, de contemplação, de oração no mosteiro lá nos Estados Unidos, entre os monges trapistas. Esses monges são monges franciscanos que simplesmente rompem definitivamente com as coisas materiais e resolvem viver voltados para a espiritualidade na completa clausura, mas felizes demais, porque de repente se encontram, né, saindo desse mundo maluco que a gente vive. Esse livro, A Montanha dos Sete Patamares, do Thomas Merton, é considerado como uma espécie de confissões do século XX, porque os críticos geralmente fazem uma comparação com o livro Confissões de Santo Agostinho, que foi um dos maiores teólogos, filósofos medievais, possivelmente o mais influente. O livro Confissões de Santo Agostinho é uma espécie de testamento espiritual, coisa que o Thomas Merton fez. Ele fez uma espécie de testamento espiritual, revendo a vida dele toda, depois que ele mergulhou de cabeça na espiritualidade. Um rompimento radical. O livro é lindo, independentemente de você ser religioso ou não. Foi um livro que influenciou muitos intelectuais, influenciou artistas, influenciou muitos pensadores dispostos a se proteger, pelo menos um pouco, desse mundo maluco, midiático, massificador, né, que a cultura de massa impõe a gente e que a gente não percebe. A gente vive uma falsa sensação de liberdade. Essa é a grande verdade. Aquele sonho libertador do iluminismo, ele acabou prendendo todo mundo numa falsa ideia de liberdade. E quando a gente tem consciência disso, o sofrimento ele vem. E veio na vida do Thomas Merton, que era de uma família de classe média, família de intelectuais e artistas. Aquilo cansou, né? Ele se sentiu cansado com aquilo. Então, se você quer realmente calibrar as suas relações com esse mundo maluco, não precisa ser um Thomas Merton, não precisa virar um monge, né? Mas o texto do livro é alentador, gente. Eu recomendo muita coisa, tá? Leia, porque esse livro, de repente, vai te trazer muita paz, muita tranquilidade. A Montanha dos Sete Patamares, Thomas Merton. E se você quer adquirir o livro, vai lá no link que aparece sempre lá na descrição do vídeo. Você vai saber como adquirir A Montanha dos Sete Patamares. Um livro apaixonante. Um grande beijo para vocês e até a próxima dica de livro Polis.